Olá, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às aulas de conflitos da vida, né? Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você já perdeu a paciência? Você já ficou com raiva? Teve aquele momento de descontrole? Hoje nós iremos falar sobre o controle da ira. A ira para o cristão. Como é que um cristão encara essa ira? É possível ficar irado sem pecar? A gente vai tratar disso à luz da Bíblia. Por isso eu estou convidando você para assistir, para participar comigo da aula que iremos ter sobre o controle da ira, lá no curso Conflitos da Vida. Vamos lá? Olá, meus irmãos. Hoje nós iremos continuar aqui no curso Conflitos da Vida e hoje nós vamos falar sobre como controlar a ira, né? É possível ao cristão ficar irado sem pecar? A gente já vai responder essa pergunta para você, mas antes vamos orar para a gente poder adentrar na lição. Vamos orar comigo aí? Baixa a cabeça aí e vamos orar aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, venho te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor já tem feito pela minha vida, ó Pai, pela minha família, ó Pai, e por tudo, ó Pai, que já tem providenciado, ó Pai, daqui por diante, Pai. Neste momento, ó Pai, eu te peço, Senhor, que eu, enquanto homem físico, ó Pai, não atrapalhe o teu agir aqui neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, ó Pai, e nos fale aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja, ó Pai, para os nossos corações, nossas mentes, ó Pai, e que possamos, ó Pai, aprender cada vez mais, ó Pai, da Tua vontade, daquilo que o Senhor deseja nos falar, ó Pai, que o Senhor possa abençoar todos aqueles, ó Pai, que irão, ó Pai, ouvir essas palavras, ó Pai, que possa os abençoar, ó Pai, conforme a necessidade de cada um, ó Pai, e acima de tudo, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Te agradeço e me põe em Tuas mãos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir lá em Tiago 1. O texto ele vai em Tiago 1, de 12 a 25. É o texto base nosso hoje para essa lição de como controlar a ira, né? No início da lição aqui fala assim, a introdução, não é fácil definir indignação, ira, cólera, né, ou fúria, né? Entretanto, sabemos bem o que esse sentimento produzem, né? Seja qual for a forma de expressão ou motivo que provoca essas reações, sabemos que é preciso dominá-la antes que ela nos domine, né? Às vezes, quando nós ficamos irados, quando nós ficamos zangados, quando nós saímos do nosso normal, né? Nós acabamos perdendo um pouco a noção do que estamos falando ou fazendo, né? Então, isso pode ocasionar o quê? Um descontrole e nos levar ao pecado. Às vezes podemos agredir física ou verbalmente alguém, podemos às vezes tomar atitudes que nós não tomaríamos em condições normais e podemos magoar pessoas sem querer. O texto base lá em Tiago, né, 1, de 12 a 25, ele fala assim para a gente: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Por sua decisão, ele nos gerou pela própria palavra da verdade, a fim de sermos como os que primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então, continuando aqui, né, sobre a nossa lição, ele fala, né, que tendo como base o versículo-chave aqui, perguntando o que buscamos responder nesse estudo, né? Será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem que incorramos em pecado? Como ficamos quando ficarmos irados e ficarmos sem pecado? Como se irá sem pecar, né? Então a gente fica pensando, né? Quando acontecer alguma coisa que venha a me deixar zangado, algo que venha me tirar do sério, algo que possa me provocar, como que eu vou agir, né? A melhor maneira é primeiro aguardar, né? É segurar um pouco a atenção, né? A gente normalmente, quando a gente se zanga, quando a gente se ira, a gente já age por impulso. E o impulso, ele vem da natureza física, né? Da natureza humana, né? Na condição humana de pecado. E isso, às vezes, ocasiona problemas sérios. A lição ela fala assim, a ira tolerada, né? Admite-se que a ira é uma reação normal, que pode ser tolerada e, às vezes, até justificada, não sendo inicialmente pecaminosa. O apóstolo Paulo reconheceu isso ao dizer que você pode irar-se, desde que não cometa pecado. Nós sabemos que até mesmo Jesus teve um momento de indignação, tendo manifestado essa reação sem cair na iniquidade. Está lá em Mateus, né, 3:5. Não só o filho, mas também o pai tem manifestado a ira, na forma de uma justa indignação contra o pecado, né? Romanos 1:18 fala sobre isso, né? Deus também se ira, mas ele se ira contra o pecado humano. É uma forma justa, né? Às vezes ele se ira com aquilo que nós fazemos de errado. Porque às vezes nós erramos o alvo e erramos feio, né? Então, apesar de toda essa aparente permissão, né, temos que reconhecer que a ira de Deus é perfeitamente justa e justificada, né? Enquanto que a ira dos homens é quase sempre injusta e injustificável. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus, conforme Tiago fala, né, lá em 1:20, né? Então, a ira do homem, ela não provoca justiça. A ira de Deus, ela vem de encontro à justiça, trazer justiça. A ira do homem, ela vem de encontro à injustiça. Aquilo que eu falei lá no início, né? Às vezes você magoa a outra pessoa por palavras, às vezes você pode agredir a outra pessoa, às vezes você pode provocar uma série de dificuldades futuras. Por quê? Porque foi gerado um conflito através da sua raiva, através da sua ira, né? Na Bíblia nós temos diversas passagens que ocasionaram esse tipo de problema, né? Nós tivemos aí, né, quando Abraão teve que expulsar Agar e o filho, né, do acampamento, por causa de Sara, né? Momento de dificuldade familiar. Sara não conseguia conviver com Agar e o filho dela. Então, ela faz com que Abraão
separem, né, Agar e Ismael e os mande para o deserto, né? E isso ocasiona uma guerra histórica, né, um problema histórico até hoje entre árabes e judeus, né? Então, a ira de uma pessoa pode ocasionar algo no futuro que pode chegar a um limite muito extremo, né? Então, o motivo da ira ele precisa ser justo, né? Nós podemos ficar, podemos ficar zangados com alguma situação? Podemos. Mas temos que sabermos controlar, né? Então, não devemos encorajar esse tipo de sentimento, né? Mas, de algumas situações, parece realmente merecer algum grau de indignação por parte de um servo de Deus. Se a gente for lá em Êxodo 32, de 1 a 10, a gente vai ver que Moisés ele subiu ao monte, recebeu a tábua dos mandamentos, e quando ele desceu, o que estava acontecendo no acampamento dos hebreus? Eles tinham feito um bezerro de ouro, estavam em iniquidade, promiscuidade. Moisés, no mesmo instante, ele ficou zangado, cirou, jogou as tábuas no chão, né? Ele ficou extremamente irado com a situação, né? Essa é uma ira justa, porque ele cirou contra o pecado daqueles homens, daquelas pessoas que estavam pecando contra Deus, né? Através da idolatria, da promiscuidade e outras coisas, né? Devemos também, olha bem, será que a gente deve ficar indiferente diante de uma injustiça cometida, né? Você está no lugar, alguém está cometendo uma injustiça contra uma pessoa indefesa, uma pessoa idosa, uma criança. É normal você perder, às vezes, por um instante, ali, você perder um pouquinho da compostura, ficar irado, ficar zangado, né? Porque você está vendo uma pessoa sendo injustiçada, né? Então você tem um momento ali de ira, né? Mas mesmo assim, segura a adrenalina, né? Não podemos deixar que ela exploda, né? Devemos ficar indiferentes também se vemos o nome de Deus sendo jogado na lama. Quando alguém começa a blasfemar contra Deus, nenhum cristão verdadeiro ficaria, né, sem ao menos ficar zangado com a situação, né? Devemos ficar indiferentes em silêncio quando presenciamos atos vergonhosos, maldosos ou violentos sendo cometidos contra o justo. Quando os crentes são difamados, quando a igreja do Senhor se torna alvo de caluniadores. Será que se alguém chegar hoje aqui na igreja e começar ali na porta e começar a jogar pedra na igreja, começar a falar um monte de asneira ali na porta, será que você não ficaria zangado? Então, meu irmão, a gente tem que às vezes avaliar a situação. Temos que ter, né, sempre a sobriedade. Temos que estar sempre tentando pegar e avaliar a situação. Ficou zangado, saiu um pouquinho do normal, liga o sinal de alerta, né? Ó, epa, calma aí, ultrapassei a linha aqui, calma aí, deixa eu segurar um pouquinho, né? Porque há um momento em que a ira até se justifica, né? Mas o que mostrará se valeu a pena ou não vai ser o resultado que ela promoveu. Se ela promoveu justiça ou se ela promoveu retaliação, né? Se ela promover justiça, a ira valeu a pena. Se ela promover retaliação, não valeu a pena. Ela provocou mudança ou ela criou confusão na situação, né? Você chegou ali, constatou a situação, cirou, zangou, ficou tal, mas aí o que aconteceu? Você foi ali, mudou a situação, conseguiu amenizar a situação, acabou com o fato que estava acontecendo e aquilo se apaziguou, ou você criou uma confusão ainda maior, né? Se você criou uma confusão ainda maior, você errou o alvo. Se você resolveu a situação, nota 10. Houve acerto ou destruição na situação, né? Você chegou ali, constatou que algo estava acontecendo de errado. Você se zangou, mas aí você, como um bom cristão,
você se segurou, né? Apaziguou um pouco seu coração, orou em pensamento a Deus, pediu sabedoria e conseguiu então acertar as coisas. Beleza, você agiu como cristão. Mas em outro caso, você não conseguiu se controlar. Você ocasionou uma confusão maior ainda. Você quebrou, às vezes, alguma coisa ali, tá? Você errou o alvo. Então, às vezes, o limite, né, entre o certo e o errado, entre fazer o certo e fazer o errado, ele é muito tênue, é como um filme que eu vi chamado O Fio da Navalha, né? E você está andando ali, naquela linhazinha reta. Se você cair para um lado, você está certo, se você cair para o outro, você está errado. Mas aí, você, como cristão, se você errar, olha a situação. Quem sabe que você é cristão vai lá e fala assim, olha só fulano, né? Crente fazendo isso. Olha o nome do Senhor indo para a lama aí. Né? Então a gente tem que pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê calma, paciência, né? Que venha acalmar o nosso coração, né? Que venha botar em nossa mente aquilo que possa trazer justiça para a situação, que possa resolver a situação ao invés de complicar a situação. Então a ira precisa gerar uma conduta adequada. É isso que nós estamos falando aqui. Que a ira pode atingir a um crente, mas que essa ira, quando atinge um crente, ela deve trazer uma conduta adequada. O furor destemperado de um momento de cólera é capaz de perturbar nosso julgamento e nos levar além do limite da razão, né? Tudo aquilo, todas as situações em que você perde um pouco a razão, que você se ira, que você fica zangado e que você toma uma atitude imediata, 99% das vezes você erra. Porque você está tomando uma decisão no calor da situação e porque você não parou para analisar o que aquela atitude poderia provocar depois. Então nós temos que parar, dar um tempinho, baixar a nossa ira, né? Acalmar o nosso coração, pensar sobre a situação antes de resolver. Se você tomar uma atitude no embalo, ali no calor da situação, 99% das vezes você vai errar. E não é isso que nós queremos, né? A ira deve ser mantida sob controle, né? Em circunstância alguma, o domínio próprio deveria ser sacrificado em nome da emoção, né? Em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala assim, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Inclusive pela ira. Precisamos aprender a estar pronto para ouvir e tardio para irar-se, como fala Tiago, né? A gente tem que estar sempre disposto a ouvir antes. Antes de falar, antes de agir, ouça, analise a situação, procure apaziguar as coisas, né? E antes de tudo, procure se apaziguar, né? Não adianta nada você tentar apaziguar alguém se você também está irritado, se você também está irado, né? Normalmente as coisas também vão sair do controle. Como que você vai saber, né, se você está tendo domínio próprio da situação ou não, né? Vamos fazer aqui, vamos falar tipo um testezinho aqui que fala assim, né? O que você diz quando está irado? Você saiu do sério, você diz palavras ofensivas, você explode no linguajar torpe, vulgarmente chamado de xingamento, né? Você lança acusações, ameaça contra aqueles que o irritou. Essa é a sua atitude? O que você faz quando está irado? Busca vingança, paga na mesma moeda, parte o famoso olho por olho, né? Lei de Talião. Você parte para a briga, põe dedo na ferida, expõe os podres.
as fraquezas de quem irritou. Não é atitude de cristão, não. O que você sente quando você está irado, né? Você se sente no direito de julgar todos, inclusive os atos de Deus? Davi cometeu essa tolice, né, ao indignar-se contra uma decisão de Deus. Né? Em 2 Samuel 6, de 6 a 8, nós temos lá um momento em que chega lá o profeta e fala para ele sobre a questão daquele homem rico, que tinha várias ovelhas, e vai lá e rouba do pobre, a única ovelha que ele tinha. E ele, mal ele sabia que aquela pessoa que tinha sido o ladrão, entre aspas, o rico, que havia roubado, representava ele, né? Depois da surpresa dele quando ele soube, né? A história, então, eu acho lá na Bíblia e lê. O melhor exemplo foi deixado por Jó, que mesmo sofrendo, não pecou nem atribuiu Deus nenhuma falta, né? Jó mesmo ele passa perdendo tudo praticamente. Jó só não perdeu a vida, mas ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, sua saúde. Mesmo assim, mesmo com a mulher dele frustrando ele, o amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Ele não vou amaldiçoar. Jó tomou a atitude correta, não se deixou levar pelas circunstâncias, não se deixou levar pela ira, não se deixou perder a razão. Deus não permitiu que Jó perdesse a vida. E Jó reconheceu que Deus era o único que poderia ter todo o controle sobre a vida dele. E ele, mesmo assim, enalteceu a Deus, agradeceu a Deus. Então isso fez toda a diferença na história de Jó. Se ele tivesse amaldiçoado a Deus, provavelmente teria morrido e teria ido para o fogo eterno. Muitos acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, né? As pessoas explosivas, fulano é assim mesmo. Mas quando na verdade se trata de um terrível defeito de caráter, né? Para um crente consagrado, o que mais vale é o mandamento apostólico: longe de vós, Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Devemos nos afastar de tudo isso. A ira ela tem que ser condenada. Embora tenhamos na recomendação de Paulo, Efésios 4:26, uma aparente tolerância, né, à indignação, ele fala, irai-vos, mas não pequeis. É bom lembrarmos que o conselho não para aí. O texto ele não para aqui. Ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A orientação é para que não deixemos que um breve momento de ira se transforme em uma animosidade, né, permanente. Voltando lá à história de Agar, né, Ismael, Sara e Abraão. A gente vai ver o quê? Que ali a situação se alongou e até hoje há uma animosidade entre os lados, né? Há uma animosidade entre judeus e árabes, justamente por causa dessa cisão que houve lá atrás, né? Então a gente vê que a ira ela pode ocasionar problemas que pode durar uma eternidade. A Bíblia nos ensina a agirmos contra o nosso próximo, seja de que modo for. Pelo contrário, somos exortados a tirar qualquer tipo de sentimento negativo, né, de nosso coração, pois a linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue, né? Lembra do fio da navalha que eu falei, né? Aquela linhazinha fininha, né? Se você cair para um lado, você acertou. Se cair para o outro, você errou. Pô, é muito fácil você errar. É muito fácil você perder o controle e ocasionar um mal-estar, né? Então a palavra fala, né, que deixa a ira abandonar o furor.
não te impaciente, certamente isso acabará mal. Isso está lá em Salmos 37, 8, né? Devemos deixar a ira se esvair. Não podemos pegar a nossa ira e descontar no outro as nossas frustrações da outra pessoa. Às vezes a gente sofre uma injustiça, a gente fica zangado, a gente se ira, e às vezes a nossa atitude é fazer o mesmo com a outra pessoa que está do nosso lado, né? Às vezes a pessoa que está do nosso lado nos ajudando, a gente acaba se irando contra ela, voltando a nossa ira contra ela e magoando a pessoa. E a pessoa tentando às vezes nos ajudar, né? Então não devemos, né, deixar que a ira tome conta e devemos procurar sempre em Deus, né? Sempre em Deus. Que acalme o nosso coração, ponha sobre nós, né, o bálsamo, que possamos ser apaziguados naquilo que não provém de Deus, né? Então não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Nós temos essa dificuldade, né? Vamos ser sinceros, nós temos muita dificuldade em resolver nossos problemas. Uns talvez consigam resolver mais rápido do que outros, né? Mas a palavra de Deus fala que a gente não deve deixar que o sol se ponha, que a nossa ira alcance o amanhã, né? Então quem cultiva hoje o sentimento negativo em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade amanhã. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio, está em Eclesiastes 7:9, né? Saul se deixou levar pelo ciúme que a popularidade de Davi provocou em seu ser e ao perceber que o ofuscava a sua fama, né? 1 Samuel 18, de 8 a 11, né? Ele permitiu, né, que o sol se pusesse por muitos dias sobre a sua irritação, né? Quando ele viu que Davi estava ficando muito famoso para o povo, né, que estava ofuscando a Saul, né, a figura dele, né, como rei, tal, ele começou a ter ciúmes de Davi. E foi alimentando esse ciúme, isso foi crescendo dentro dele até chegar a um ponto de tentar matar Davi. Então a ira dele só foi se assoberbando, só foi crescendo, só foi aumentando aquela ira, né? E isso levou a uma cisão entre ele e seu genro, Davi. Ele permitiu que o sol se pusesse por muitos dias sobre a sua irritação, deixando crescer a raiz de amargura a ponto de fazer florescer uma indisfarçável disposição de guerrear contra o próprio genro, né? Contra qualquer um que fizesse amigo de Davi. Isso está lá em 1 Samuel 20:30. Olha a situação. O sogro tentando matar o genro. A gente vê muito disso hoje também, né? Infelizmente, né? Mas olha a raiz da situação, né? A irritação, a raiva, o ciúme. Foi crescendo, 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 chegou a um ponto em que o troço ficou irreconciliável, não tinha mais como se conciliar Davi e Saul. Então não provoque, né? Se existe uma ocasião em que precisamos agir com tato e diplomacia, é quando se está lidando com alguém de temperamento violento e pouca paciência. Você conhece alguém assim, que não tem paciência com nada, que tem um temperamento difícil, né? Já tentou, às vezes, conversar com essa pessoa, mas a gente não tenta, porque você sabe que não vai dar certo às vezes, né? Você acaba se afastando, né? Essas pessoas normalmente têm um imã ao contrário, né? Em vez de ele atrair, ele espanta a pessoa, ele manda a pessoa para longe, né? Parece que positivo com negativo, né? Você chegar perto, ele vai, ó, espantando a gente, né? Então, falar com ele se torna uma luta dura, reprovável e parece até provocação, parece que você está provocando a pessoa. Você chega para ele pedir que ele tenha calma, que ele tenha paciência,
tentar argumentar, às vezes, para ele, é mais irritante do que você deixar ele de lado. Né? Então, por isso, com toda a prudência e respeito, procure resolver suas questões de preferência o mais rápido possível, antes que aquele que já está furioso se volte contra você. Tenta resolver a situação. Mas, às vezes, tenta resolver. Não está dizendo que você é obrigado a resolver, mas você tem que tentar o mais rápido possível. Não sendo possível resolver, aí tem que se achar algum outro caminho. Mas que não ocasione algo que venha a ser mais prejudicial ainda à situação. Então não se torna uma pessoa inconveniente, né? Aqueles que têm o prazer de irritar os outros, né? Aquele que tem aquela brincadeirazinha boba, aquele que tem a mania de ficar apontando o erro dos outros, aquele que tem mania de ficar falando por trás. Então isso ocasiona problemas terríveis, né? Se você age assim, procure mudar o seu comportamento. E se você for vítima desse tipo de aborrecimento, não lhe dê atenção, pois brigar de nada adianta, né? Se a gente for ver a passagem de 2 Samuel 16, né? Nós temos a história de Simei, que foi um susto inconveniente. Davi estava aqui no momento em que ele teve que fugir, porque o filho dele tomou o poder, né? Davi está fugindo, ele chega numa vila, isso lá em 2 Samuel 16, e Simei, que era um benjamita, né? Da mesma tribo de Saul, sai da vila e vem de encontro à caravana de Davi e começa a jogar pedra, a insultar. Só que Davi, ele não retalhou. Mesmo os outros homens que estavam em volta dele, dizendo, vamos dar uma lição nesse cara, ele está aborrecendo aí. Não, deixa ele lá. Se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu que ele fizesse. Então, em determinadas situações, é melhor a gente deixar a pessoa de lado, deixar lá. A pessoa está irritada, deixa ela ir lá falar, deixa ela ir lá bater, fazer o que for lá, deixa ela, quando ela se acalmar, no momento em que ela der uma baixa naquela violência dela, naquele afã dela, vai lá e resolva. Porque no momento em que ela está naquela adrenalina, você não vai conseguir resolver. Não adianta. Então não faça ameaças tolas, né? Se a gente for lá em Neemias 4, 7, 8, Sambalá, né, e alguns companheiros dele lá, eles tentaram intimidar Neemias, né? Eles tentaram fazer ameaças contra Neemias, só que Neemias era um homem de Deus. E Neemias chegou, nem largou, nem deu, vamos dizer assim, cartaz a Sambalá e aquele pessoal, né? Como ele era um homem controlado e sensato, não permitiu que tal manobra desse certo, né? Ele agiu de forma sábia. Sambalá e seus amigos falaram, ameaçaram e tudo, mas cão que ladra não morde. Já ouviu esse termo? Então, às vezes tem pessoas que às vezes fala, mas ela não age. Então, às vezes eu prefiro se deixar a pessoa fala. Deixa a pessoa falar. Depois, se for possível, resolva a situação com a pessoa. Vai lá conversar, olha, podemos conversar agora de forma mais ordeira, mais sensata, né? Se for possível, resolva a situação, né? Não faça julgamento precipitado, né? A gente tem a questão do preconceito, né? Preconceito. A gente faz o conceito da pessoa mesmo sem a conhecer, né? Às vezes a gente cria uma imagem da pessoa e a pessoa às vezes não é nada daquilo. Às vezes só porque a pessoa, às vezes a pessoa é alta, é forte, não sei, né? Pô, aquele cidadão ele deva ser tremendo um cavalo, né? Assim, uma pessoa que não deva ter paciência alguma, né? E às vezes não é isso, não. Às vezes se você não for lá e conversar com uma pessoa, você nunca vai saber como é que ela é.
E às vezes aquele cara que é grandão, todo, tá? Às vezes é uma pessoa altamente educada, uma pessoa tremendamente boa de se conversar, uma pessoa que tem, às vezes, um coração enorme, assim como o tamanho dela. E você, às vezes, perde a oportunidade, né? Então, quando algo que você não compreende bem causar um aborrecimento, procure manter a calma, né? Para não gerar confusão. Davi, por exemplo, ficou indignado, né, quando ouviu o relato do profeta Natã a respeito de um rico que roubava ovelhas de um pobre, né? A ira de Davi se acendeu tão precipitadamente que nem percebeu que a parábola falava dele, né, quando Natã estava falando sobre ele. A cólera precipitada é uma pedra atirada numa caixa de marimbondos. O resultado sempre é desastroso, né? Você já tentou futucar uma casa de marimbondo? Não dá certo. Não vai dar certo. Você vai futucar e o marimbondo vai te atacar, vai te picar. Infelizmente, né, a nossa natureza humana ela acaba nos levando a esse tipo de situação, né? A gente acaba indo lá e futucando a casa marimbonda, a gente irrita algumas pessoas que não deveria irritar, a gente cria situações que venham, às vezes, a nos prejudicar, porque nós, às vezes, temos esse tipo de natureza, né? Então, para evitar um julgamento precipitado, se deu uma recomendação de Tiago, né, quando disse, né, em Tiago 1,19, 3, de 1 a 12, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, todo homem esteja pronto para ouvir, né? Quem fala muito nem sempre acerta, né, no que fala. Por isso, precisamos aprender a ouvir mais e falar menos, para que tenhamos tempo de refletir sobre o que falamos, né? Aquela pessoa que costuma falar muito, usa muitas palavras, ela não tem tempo de pensar no que ela fala. Ela acaba, às vezes, falando abobrinha, falando coisas que não devia, porque ela nem sequer parou para pensar no que ela estava falando. Eclesiastes 5,3 fala, né, de muito falar vem as palavras nécias, né? Aquele que fala muito, fala bobagem. Então, todo homem seja tardio para falar. Você tem que primeiro ouvir, aprender a ouvir. Ouça. Se uma pessoa tiver algum problema contigo, procure ouvir primeiro. Ouça toda a reclamação que a pessoa tem contra você ou contra outro. Analise e antes de falar, pese bem suas palavras, né? Tiago fala, né? Seja tardio para falar. É preciso refletir bem antes de expor nossas impressões, pois nem sempre estamos corretos, né? Como diz Salomão em Eclesiastes, né? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Sejam poucas as tuas palavras. Às vezes a gente acha que falar muito é sinal de muita sabedoria, quando às vezes na realidade é sinal de uma extrema ignorância. Às vezes aquele que fala pouco, fala palavras muito mais úteis do que aquele que fala muito. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender com a Bíblia isso, com Eclesiastes, com Tiago. A gente tem que começar a entender que a nossa língua tem que ser controlada. Porque a língua, ela é um chicote para aquele que não sabe controlar, né? Então, aí Tiago ainda complementa, né? Todo homem seja tardio para irar. Olha bem o que ele falou. Primeiro, ouça. Ouça. Antes de falar, pense. E seja mais tardio a irar. Demore mais ainda a se irar.
A impaciência e a irritação são sentimentos que não combinam com a regeneração de um novo proceder, né? Porque isso o sábio disse, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Salomão, em Eclesiastes, colocou isso, né? Que a ira se abriga no íntimo do insensato. Procure controlar sua raiva para não correr o risco de machucar alguém e a si próprio, e principalmente desagradar a Deus, né? A palavra de Deus vai, devemos amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, devemos ter um amor para com o nosso próximo, não devemos magoá-lo, não devemos machucá-lo, seja com palavras, seja fisicamente. Então, a partir do momento que você fala palavras que irão machucar o teu próximo, você está desagradando a Deus. Aquelas pessoas que falam, eu sou muito sincero, mas às vezes a sinceridade, em determinados momentos, ela pode ser cruel, ela pode ferir a outra pessoa. Então a gente tem que dosar, né, a nossa sinceridade em ser verdadeiro, e a gente tem que trazer o amor de encontro a essa verdade, para que a gente possa dosar a ambos, para poder chegar para outra pessoa e colocar aquilo que nós às vezes pensamos de forma mais amável possível, mais amorosa possível, né? Às vezes você falar a verdade para alguém, né, é complicado, é difícil. Às vezes é necessário se falar, mas há formas de se falar, né? Às vezes você chegar para uma pessoa e dar-lhe um baque muito grande, e a pessoa, às vezes, você perde até uma amizade. Às vezes a pessoa deixa de confiar em você por uma palavrinha que você usou de forma incorreta. Era verdade? Era verdade. Mas naquele momento, aquela palavrinha ocasionou uma ferida no seu irmão. E aquilo vai trazer consequências futuras. Então, foi aquilo que eu falei, dose a sua verdade, sinceridade, com o amor que vem de Deus, antes de você chegar para o teu irmão ou para outra pessoa com quem você irá conversar e expor aquilo que você está pensando. Então, Paulo, ele termina a sua recomendação fazendo um alerta necessário, né? Não deis lugar ao diabo. Né? Naturalmente, Paulo não estava insinuando que um crente irado está totalmente à mercê do diabo. Mesmo enfraquecido, aquele que está em nós é mais forte que o príncipe deste mundo, né? No entanto, a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer uma influência sobre nós a fim de fazermos o mal, né? Na verdade, há 3 estratégias que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé e nos empurrar ao descontrole em momentos de ira, né? 3 formas que ele usa. Satanás usa a estratégia da tentação, ele nos tenta. No momento de ira, ele atiça ainda mais os nossos ânimos, instiga lembranças verdadeiras ou imaginárias, né? E ele quer que justifique a nossa atitude, essas lembranças, essas tentações, elas querem justificar uma atitude violenta de nossa parte, ou uma atitude desleal de nossa parte. Então ele tem o poder de criar, ele não tem o poder de criar o pecado, ele não cria o pecado, mas ele tem a condição de introduzir em nosso coração essa sensação, essa ilusão. Ele provoca, né? Ele tenta no nosso coração. Quem peca somos nós. Mas ele induz, né? Pode apenas chamar nossa atenção para uma fraqueza que já tenhamos, né? Aquela pessoa que abandonou a bebida, né? Em um determinado momento e fala, um copinho, uma dosezinha não vai fazer mal. Tentação. E às vezes a pessoa cai. Aquela pessoa que mentia muito, que era desleal, uma mentirinha à toa, não vai ocasionar problema algum.
trabalhar em mente, né? Então, o inimigo ele sabe usar exatamente tocar naquele ponto em que irá fazer com que a gente caia em tentação. Então, né, como diz Tiago 1, 14 e 15, né, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Porque a palavra fala, o salário do pecado é a morte. Então, olha o caminho que Satanás está apontando para a gente, o caminho de morte. Satanás ele usa a estratégia do engano, né? Ele é um enganador, pai da mentira. Ele tentará desviar nossos olhos e ouvidos da verdade e apontando para aquilo que desejamos ver e ouvir. Às vezes, nós deixamos de ouvir a verdade. Às vezes, nós deixamos de buscar a verdade. Nós atentamos para ouvir aquilo que está vindo da boca de outra pessoa, que às vezes é uma fofoca, às vezes é uma mentira, porque nós desejamos ser enganados. Nós desejamos achar uma situação para poder entrar em conflito com o nosso irmão, ou com aquela pessoa com qual a gente tem algo pré-determinado. Então, assim, o nosso julgamento contra aquele que nos aborrece fica comprometido, né? E as chances de reconciliação se esgotam rapidamente, né? 2 Coríntios 11, 3, a palavra fala assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo, né? O inimigo, como ele tentou a Eva lá no paraíso, né? Como ele tentou também a Caim, né? No momento que ele começa a ter ciúmes de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a dele, né? O inimigo já pôs no coração lá do Caim, né? Ó, Deus prefere a ele do que você. Ele é melhor do que você. Ele é mais novo, mas ele vai tomar conta. Caim pega, leva Abel para o chamado e mata Abel. Então, né, olha a situação. O inimigo, ele não faz, mas ele provoca. Satanás usa também a estratégia da acusação, né? Após nos seduzir e nos enganar, a ponto de perdermos a paciência com alguém, ele nos constrange a nossa consciência de modo que não creiamos na graça, no perdão e na redenção que temos em Jesus Cristo, né? Então, nós passamos a duvidar de nós mesmos, né? Tentamos nos desviar do caminho da reconciliação com Deus e com o próximo. E chega um momento em que a gente não aceita mais se reconciliar com o outro, nem com Deus. Não dá lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar perante Deus e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa do nosso acesso de raiva, né? Por isso, Paulo recomenda, né? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Temos que nos limpar da nossa maldade, nos limpar dos nossos pecados, né? Pedir a Deus que venha, né, nos remir diariamente. Nós devemos ter a consciência de que nós continuamos pecadores. A nossa diferença como cristão daquele que está no mundo é que ambos pecam. Porém, o cristão, ele se arrepende do seu pecado, confessa a Deus e pede perdão. Está no mundo, não. Está no mundo, se agrada no pecado. É como um porco que, depois de limpo, retorna para a lama. Porque para ele, aquilo ali é que é o agradável, né? Mas o cristão, não. O cristão deve estar limpo, sua consciência deve estar limpa.
Nós devemos tentar o máximo possível não pecar. Não corra atrás do pecado. Não ponha a tentação à sua frente. Procure evitar o máximo possível. Caso aconteça, se arrependa, peça perdão a Deus, porque Ele é fiel e justo para julgar a sua causa, né? Então a conclusão da lição de hoje é que a ira ela faz parte da triste lista de atitudes que podem levar alguém ao inferno, né? Ora, Gálatas fala assim, 5:19 a 21, fala assim, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizade, porfia, ciúme, ira, a respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, né? Aqueles que se agradam, né? Na inimizade, na porfia, na ciúme, nas iras, né? Esses não herdarão o reino de Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito não podem andar em harmonia. De maneira que não é possível produzir o fruto do amor e ao mesmo tempo nutrir inimizade no coração. Não é possível exercitar o domínio próprio e viver tendo acesso de raiva, né? Por isso, andei no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne. A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejamos temperantes, vivamos em santidade, sem iras e sem contendas, sabemos proferir as palavras abençoadas. A gente deve ter uma atitude santa, nós somos santos, nós devemos santificar a nossa vida. Às vezes é difícil, o caminho ele não é fácil. No mundo tereis aflição. Jesus nos disse isso. Quando nós nos tornamos cristãos, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Nós devemos espelhar a Cristo. Nós devemos ter a atitude que Cristo teria. E se nós nos viramos, se nós passamos a ter contenda com o nosso irmão, se nós passamos a ter, viver em constante rebelião com Deus, né? Porque você está em rebelião com Deus a partir do momento que você está praticando o mal contra o teu irmão. Nós não estamos refletindo a Cristo. Devemos parar, devemos orar a Deus, devemos principalmente nos arrepender daquilo que vem ocasionando esse tipo de temperamento. Todo mundo pode ter raiva, todo mundo pode ter, mas não devemos manter a raiva, não devemos alimentar a raiva, não devemos deixar que a raiva domine a nossa vida, a ira seja o nosso conselheiro. Irou? Sentiu que você passou do momento daquela linha limite ali? Para, pensa, tenta se apaziguar, peça a Deus que venha, apazigue o seu coração, acalme o seu coração e te dê sabedoria para lidar com a situação. Meu irmão, todo mundo nesse mundo passa por tentação, todo mundo nesse mundo passa por momentos de dificuldade, todos nós estamos sujeitos às mesmas situações. Porém, a nossa atitude como cristão, ela não pode ser igual àquela atitude daquele que está no mundo. A nossa atitude como cristão é amar ao próximo assim como nós nos amamos. Devemos ter uma atitude amorosa, devemos dosar os nossos temperamentos, devemos ter consciência de que nós somos reflexos do nosso Senhor. Então, irmão, no momento que você sentir que você está tendo um acesso de raiva, você está num momento de perda da razão, tenta se acalmar, tenta pedir, ó, Senhor, venha, Senhor, acalma meu coração, Senhor. Venha, Pai, e faça com que eu tenha sabedoria para lidar com essa situação. Amém? Espero que, assim como eu aprendi com essa lição, que eu também preciso, assim como você,
Assim como você, eu também me irrito em determinadas situações. Agora, nós temos que aprender com a palavra, com aquilo que Deus deixou para nós. Nós devemos nos controlar. Não devemos deixar que o inimigo tome conta de nós. O nosso Senhor, Ele nos deu uma lição de amor ao próximo. Ele deixou para a gente amor, não deixou raiva, não deixou vingança. Devemos amar o próximo. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar por hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por termos falado aqui, através dessas palavras, Senhor. E, ó, meu Deus, toma conta da minha vida, da vida dos meus irmãos, ó Pai, do nosso temperamento, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter sabedoria suficiente, ó Pai, para reconhecer o momento, ó Pai, em que sairmos da graça, ó Pai, que possamos buscar a Ti, ó Pai, e pedir que o Senhor venha, Pai, sobre nós com o Teu Espírito Santo, apaziguar nossos corações, acalmar nossas mentes, ó Pai, e trazer sabedoria, ó Pai, suficiente para podermos resolver a situação sem magoarmos, ó Pai, a quem quer que seja, Pai. Ó, meu Deus, neste momento eu te peço, ó Pai, esteja com cada pessoa que for ouvir essa palavra, Pai, com cada família representada, Pai, através dessas pessoas, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando, ó Pai, a nossa liderança, o nosso pastor, ó Pai, e a todos aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, espalhados pela terra, ó Pai. Todos os líderes, todos aqueles, ó Pai, que são tocados por Ti, ó Pai, que são nossos irmãos, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, também acalmando o coração de cada um, dando, ó Pai, paciência, ó Pai, dando sabedoria, para poder refletir realmente, ó Pai, a Tua imagem, ó Pai, onde quer que esteja, ó Pai. Te peço por todos aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, ó Pai, esteja passando por momentos de luto ou de dor, ó Pai, que o Senhor esteja ali, ó Pai, não permita que eles, ó Pai, se desesperem ou percam, ó Pai, a esperança, ó Pai. Ó, meu Deus, te agradeço, ó Pai, pela minha vida novamente, pela vida da minha família, ó Pai, e por tudo que o Senhor fez e fará, porque eu sei que sempre será o melhor para mim, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém.